Paz, comunidade Somos Um. Nós estamos aqui no nosso encontro com Deus online. Eu sou o irmão Rodrigo, um dos líderes daqui da comunidade Somos Um. Sou discípulo do pastor Poblan, da pastora Viviane. E eu quero estar trazendo essa mensagem para você. E o tema da nossa mensagem é o caminho para a liberdade. E como texto base eu quero ler com vocês Gálatas 3:13, que diz assim: Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E hoje em dia se fala muito que não existe ministração de libertação, porque Cristo, pautado nesse versículo aqui, já nos libertou de toda maldição. Mas Cristo nos libertou da maldição na cruz. E hoje nessa ministração nós vamos ser levados à cruz de Cristo, para encontrar todas as bênçãos nessa cruz e nos livrar da maldição desse mundo. Amém? E eu quero trazer uma reflexão com você, algumas perguntas que eu coloquei aqui na minha anotação, para que você reflita se você precisa desse caminho para a liberdade, se você precisa de libertação. A primeira pergunta é: você sofre de alguma enfermidade hereditária? O que é isso, Rodrigo? Por exemplo, sua família tem problema de pressão alta, você tem, seus tios têm, alguma enfermidade do tipo que é passada de geração em geração. Isso é algo que o mundo diz como problema hereditário. Mas, na verdade, toda a enfermidade foi levada por Jesus na cruz. E a gente está aqui para trazer libertação nessa área para a sua vida. Outra pergunta: considera que seu caráter é igual ao dos seus pais? Aquela situação de que algumas coisas nós fazemos igual aos nossos pais, mas sabemos que não é bom. Alguma vez tentou tirar sua vida? Tem crises de ira incontroláveis. Eu era assim. A ira me dominava. E entendi no encontro com Deus. Um dia eu estive aí com você, como você sentado, sendo ministrado. E eu tive a minha libertação nessa área, graças a Deus. Hoje a ira não me domina mais. Já se divorciou alguma vez? Sente que não é feliz? Sente que apesar da sua luta para seguir em frente, sua vida não avança? Ou seja, sempre alguma coisa dá errado. Seus pais eram idólatras. O que é isso, Às vezes se fala muito de idolatria em relação à imagem. Na verdade, idolatria é tudo aquilo que você coloca acima de Deus, é idolatria. Pode ser o dinheiro, pode ser sua família, sua casa, seus bens. Não estou falando que você não deva valorizar a sua família, mas Deus, ele é primeiro lugar na nossa vida. Amém? Outra pergunta: percebe que seus filhos repetem algum comportamento incorreto seu? Isso aqui é só algumas perguntas para você refletir, mas acredito que você sentado aí, o Espírito Santo já está ministrando no seu coração a área que você precisa ser livre, a área que você ainda é preso. E a liberdade, ela começa com conhecimento. Por isso a gente vai para João 8, 31, 32. Abra aí na sua Bíblia. João 8, 31 e 32. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Então, nessa ministração aqui, nós vamos trazer a verdade da palavra de Deus em relação a esse assunto. E você vai sair daqui livre, em nome de Jesus. E o que é libertação? Para que você possa compreender. A palavra libertação vem do grego sotero. Significa livramento, salvação. Amém? Em João 10:10, a palavra do Senhor diz que o ladrão, o diabo, veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Então existem certas áreas da nossa vida, quando a gente vive longe de Cristo, essa área não prospera. É uma área que está presa. Pode ser no seu trabalho, no seu casamento, alguma coisa que nós damos legalidade ao inimigo. E o que é maldição? Como eu disse aqui um pouquinho antes. Maldição é a permissão dada ao diabo para causar dano à vida das pessoas. E essa permissão pode ser dada por alguém que exerce autoridade sobre outro e por si mesmo. Já vou explicar sobre isso. E uma das coisas que a gente precisa compreender para mergulhar nessa ministração, nessa palestra, que é o caminho para a liberdade, e quem é o caminho é Jesus, quem é a liberdade é Cristo.
né? Porque onde Cristo está, ali há a liberdade, onde o Espírito está, ali há a liberdade, o Espírito Santo está aqui, o Espírito Santo está aí na sua casa, e você já está começando a receber essa liberdade do Espírito, amém? Mas a gente precisa de uma coisa fundamental. Sempre que eu ministro libertação, eu coloco esse versículo aqui. 1 Coríntios 2,14. Abra aí comigo. 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. E por que eu coloco esse versículo aqui? Porque agora, para você receber e compreender essa palestra de libertação, você precisa abrir seus olhos espirituais, discernir as coisas espiritualmente, né? E uma das coisas que a gente precisa compreender hoje nessa ministração, Rodrigo, como surgem as maldições? As maldições são permissões dadas através do pecado, né? E cada pecado atrai uma maldição que dá legalidade para a ação de demônios. Eu não vou ler, mas eu quero que você anote aí 1 Pedro 5,8 e Gênesis 4, do 6 ao 7. Vou repetir. 1 Pedro 5,8, Gênesis 4, do 6 ao 7. A maldição ela se instala através do pecado. E vou dar outro versículo para você gravar. Lamentações 5, do 7 ao 9. Repetindo. Lamentações 5, do 7 ao 9. E ela pode ser lançada através de palavras de prognóstico negativo, o mais conhecido como rogar praga, né? Tipo, você não vai dar em nada, não vai servir para nada. São palavras, né? A palavra tem poder, a Bíblia já diz, sobre a vida e a morte. Amém? E a maldição vem como consequência do pecado de não ouvir, não obedecer, não guardar as ordens do Senhor, misturar-se com outros deuses. Isso está em Deuteronômio 28, 15. E existem pessoas que, mesmo convertidas, podem estar dando lugar ao diabo. Efésios 4, 27 e 1 Pedro 5, 8. E aí, já sendo explicado para você como surgem as maldições, que de uma forma geral é a separação do homem com Deus, na verdade, através do pecado, através de algum ato, né? Como eu falei para você, uma autoridade roga uma praga, pode ser um pai com seu filho, na verdade. Eu quero trazer para você como você vai identificar a maldição na sua vida. Há alguns tipos de maldições aqui. Nós temos 5 tipos de maldições. A primeira é hereditária, a segunda, voluntária, a terceira, danação, a quarta, involuntária e a quinta, traumas. Vou repetir, nós temos 5 tipos de maldições. Hereditária, voluntária, danação, involuntária e traumas. A hereditária, como eu te falei, eu vou explicar aqui algo que eu sempre gosto de ministrar nas pessoas. Eu quero que você pense numa mulher grávida. E essa mulher grávida tem seu filho no ventre e ela pega aí e toma um suco de limão. Limão tem vitamina C. Consequentemente, o seu filho no ventre ele vai absorver essas vitaminas, querendo ou não querendo. Entende? Então, isso é uma das coisas que passando de mãe para filho. E a maldição hereditária, às vezes, é algo passado de gerações, que precisa ser quebrado. Eu mesmo, na minha família, era ira, né? E graças a Deus eu fui ministrado. E essa maldição não vai se perpetuar mais nas minhas gerações. A partir de mim, eu creio que vai ser uma bênção. Em vez de ser irado, vai ser um homem, né, de longanimidade, de paz, de mansidão. A segunda maldição, tipo de maldição, é voluntária. Como eu disse aqui, você decide pecar, você decide se separar de Deus. E aí você abre legalidade, o inimigo a trabalhar na sua vida. Porque a Bíblia diz que o diabo anda ao nosso derredor, procurando alguém para tragar, destruir. Como eu falei para vocês, ele veio para matar, para roubar, para destruir. A terceira, a maldição da nação. O que é muito interessante, né? Eu como militar não tive a oportunidade de estar na missão do Haiti, mas estive com outros amigos. Uma das coisas que é interessante naquela ilha, né, do Haiti, tem o Haiti e a República Dominicana. O Haiti é um país de origem, né, da sua religião do voodoo, né? E a República Dominicana já não tem essa origem nessa religião. E você consegue discernir, até se você pesquisar aí, quando você vê as fotos do Haiti, é um país de extrema pobreza.
Já agora a República Dominicana, um país cheio de riqueza, país turístico. Como pode isso? É porque, na verdade, essa nação, a nação do Haiti, se separou de Deus. E sua terra ficou ferida, uma terra amaldiçoada. E só uma intervenção divina, o povo precisa se arrepender para que aquela nação possa voltar a adorar a Deus e ter realmente os frutos de uma comunhão com Deus. O quarto tipo de maldição, involuntária. Eu vou usar o mesmo exemplo, como eu falei para vocês, da mulher grávida que ingeriu um suco de limão. O seu filho no ventre, ele teve a chance de dizer não, eu não quero receber esse alimento, eu não quero receber essa vitamina. Não, foi algo involuntário. E a maldição involuntária é algo desse tipo, que veio na sua vida, é muito parecida um pouco com a hereditária, porque é algo que veio através da sua família, veio através de prognóstico da sua família, ou alguém que lançou uma praga, uma palavra maldita lá atrás, isso veio se perpetuando na sua vida. E o último tipo de maldição são os traumas, e o diabo é especialista nisso aqui. Muitas vezes, nós encontramos como líder, encontramos pessoas traumatizadas, cheias de feridas, cheias de limitações, cheias de medo por causa de seus traumas. E a Bíblia diz, que o medo supõe castigo e o diabo gosta de aprisionar as pessoas, Você está sendo ministrado para ser liberto. E talvez você hoje chegou aqui com um trauma na sua vida, algo que seu pai, sua mãe fez com você, um familiar, ou uma pessoa que você considerava muito. E através desse trauma, uma porta para o inimigo trabalhar na sua vida e você não conseguir romper. Tem pessoas que carregam esses traumas e não conseguem romper no seu trabalho, nos seus relacionamentos, com seu marido, filhos, filhas, esposa. Então hoje, eu estou te chamando a caminhar comigo nesse caminho para a liberdade. E eu quero que você entenda quais são as causas da maldição. Nós falamos de tipos, como surgem, e agora nós vamos falar as causas da maldição. A primeira dela é a idolatria. Está lá em Deuteronômio 27:15. Maldito quem esculpir uma imagem ou fizer um ídolo fundido, obra de artesãos. Detestável Senhor, e levantá-lo secretamente, todo o povo dirá amém. Como eu falei para você um pouquinho sobre idolatria no início, aqui é mais específico sobre imagem. Esculturas que não representam a figura de Jesus Cristo, que a Bíblia diz que é só o único caminho de acesso ao Pai. O único mediador entre homens e Deus é Jesus Cristo. E a gente muitas vezes procura vários acessos, É muito dito isso, Vários caminhos levam a Deus. Não. Eu quero corrigir isso na sua vida. Há um único caminho que leva a Deus. E esse é Jesus Cristo. Amém? Um outro tipo, Uma outra causa de maldição. Desonra aos pais. Está lá em Efésios 6, do 1 ao 3. Vamos ver? Filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. E olha a parte muito interessante. Para que tudo te corra bem e tenha longa vida sobre a terra. Vou ler novamente esse finalzinho aqui. Para que tudo te corra bem e tenha longa vida sobre a terra. Uma das coisas que eu mais ministro e sempre falo para todos os discípulos é: Deus, na sua palavra, ele é claro, é honrar pai e mãe. Não está falando você só tem que honrar o pai bom, a mãe boa. Lógico que é muito mais fácil quando temos bons pais, mas a Bíblia é muito clara. Para honrar teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento como promessa. E é muito fácil, a gente honrar um pai bem legal. Eu tenho um pai excepcional, uma mãe excepcional, eu agradeço a Deus por eles. E eu continuo honrando a vida deles, mas talvez você não tenha um pai que foi um exemplo para você, uma mãe que não foi exemplo para você. O primeiro passo que você precisa é de libertação nessa área. Pedir perdão a Deus, pedir perdão a eles e começar a viver uma vida de honra. Isso agrada a Deus. E essa honra vai libertar várias áreas na sua vida. E a primeira delas é essa aqui, o finalzinho, de Efésios 6, 3. Para que tudo te corra bem e tenha longa vida sobre a terra. Então, se você quer ser liberto nessa área, libere perdão para os seus pais.
Decida agora honrar a vida deles. Assim que acabar essa ministração, pegue o telefone, ligue para ele. Pai, te amo. Mãe, te amo. Estou conhecendo a Jesus Cristo, estou sendo liberto. Quero viver uma vida de unidade contigo. Você vai ver como várias áreas da sua vida vão ser destravadas através desse ato. Outra, relações sexuais ilícitas. Está em 1 Coríntios 6, do 9 ao 10. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixe enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Aqui eu coloquei várias situações para vocês, mas vamos focar aqui nas relações sexuais ilícitas. Eu, quando conheci a Deus, eu vinha de uma vida nessa área muito desregrada. Eu achava que era impossível ser fiel à minha esposa. E eu colhi muitos frutos dessa maldição, desse adultério que eu cometi. Mas eu compreendi o que é uma vida de fidelidade e viver em prol, de Deus e viver em prol de uma família, uma única mulher. Então hoje, se você cometeu o adultério, errou nessa área, você é homem, você é mulher, é tempo de pedir perdão a Deus. Procura o seu líder aí, o seu guia, abre o coração com ele. Peça orientação nessa área, porque quando eu passei pelo encontro, eu quis falar tudo o que eu fiz, principalmente nessa área aqui. E cheguei no meu líder, que é o pastor Poblan, era meu líder de célula. Olha, eu quero falar tudo para a Grazi que eu fiz. Ele falou, calma filho, vamos preparar ela para ouvir essa verdade. E ela foi preparada, eu tive a oportunidade de falar com ela. E foi um momento tão importante para mim, para ela, a partir dali, o diabo não mais ficou me atacando nessa área e vivemos uma vida em paz, graças a Deus. Então eu estou te encorajando aqui, o Espírito Santo está te encorajando, porque ele é o encorajador. A abrir seu coração, busque seu líder de célula, o seu guia aí, para essa orientação, para você abrir o coração. Amém? Obras da carne. Está lá em Gálatas 5,17. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Em Gálatas fala das obras da carne, não é verdade? E as obras da carne é algo que nos separa de Deus. E a Bíblia diz que quem colhe, quem planta na carne, quem semeia na carne, vai colher destruição. Mas quem semeia no Espírito vai colher a vida eterna. E uma das coisas que a obra é interessante, por exemplo, você tem a obra da sua casa. No final ela vai trazer um resultado. E hoje, que casa que você está edificando? Que casa que você está construindo? Que obra é a sua que você está fazendo na sua vida? Uma obra voltada para a carne? Para as coisas desse mundo? Ou você está construindo uma edificação santa? Algo que vai ser morada celestial? Então, se você pratica as obras da carne, hoje decida ser livre em Cristo Jesus. Outra também muito interessante, uma causa da maldição, que às vezes a gente passa despercebido da nossa vida. Injustiça para com os fracos. Está em Deuteronômio 27, do 17 ao 19. Maldito quem mudar o marco de divisa da propriedade de seu próximo. Todo o povo dirá amém. Maldito quem fizer o cego errar o caminho. Todo o povo dirá amém. Maldito quem negar a justiça ao estrangeiro, ao órfão ou à viúva. Todo o povo dirá amém. E o que é interessante, nessa injustiça para com os fracos, nós, como líder, como pai, como filhos, aqui não é fraco de uma pessoa fraca no sentido de incapaz, mas é uma pessoa que está em quesitos de autoridade abaixo de nós. E aqui é um erro de muitos pais. Esses dias eu tive uma experiência com a minha filha, Manuela. Ontem mesmo ela falou, pai, você só está brigando comigo. Eu fui, chamei ela para conversar. Falei assim, você acredita que seu pai é um homem de Deus? Ela, sim, pai. E eu expliquei a ela toda a questão de injustiça. Eu falei, sabe o que é justo? É toda vez que você errar, eu chamar a sua atenção, te mostrar, mas o pai tem amor, misericórdia,
e graça sobre sua vida. Assim como sua irmã errar, eu vou chamar sua atenção. Mas às vezes, assim como na família de José, né, José para seu pai era o preferido. E eu acredito que isso não pode reinar numa família. Porque isso é um ato de injustiça. É um amor, na verdade, com uma finalidade específica. Eu amo mais esse filho. Ou eu só corrijo mais esse filho. Ah, não, esse aqui é o caçulinha, tadinho dele. Não, nós temos que ser justos em todas as situações. Uma das coisas também aqui no início fala, maldito quem mudar o marco da divisa de seu próximo. Eu agora trabalho na área lá no quartel, né? Na parte de patrimônio, o batalhão tem fazendas. E o que é interessante é que isso aqui é difícil, você ver os marcos das fazendas. E antigamente era comum a pessoa mudar o marco de lugar para aumentar as suas terras. E uma coisa que eu expliquei para minha filha, quero pegar esse gancho aqui, falei, por mais que às vezes o dono não esteja vendo, aqui do terreno, a pessoa mudar o marco para aumentar a sua terra, Deus está vendo. Falei, Deus, filha, vê todos os atos de justiça e injustiça. E cada um vai colher de acordo com suas atitudes. E hoje eu quero te chamar para ser um homem justo, como Jesus foi, e como nós devemos aprender com ele. Porque essa é uma área que as pessoas não levam muito a sério, a injustiça. Mas injustiça é algo que não vem da parte de Deus, porque Deus é um Deus justo e fiel. Quem gosta de cometer essa injustiça é o diabo, o nosso inimigo. E uma das coisas que é muito interessante aqui também, finalzinho, maldito quem negar justiça ao estrangeiro, ao órfão ou à viúva. E muitas vezes a gente acaba cometendo essa injustiça aqui a um estrangeiro, alguém de outro lugar, que a gente possa, às vezes, ajudar um órfão, uma viúva. Se nós podemos fazer o bem, independente, né, de olhar a pessoa, nós temos que fazer. Se eu posso fazer o bem e não faço, a Bíblia diz em Tiago, né? Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Porque o bem é justiça e o mal é uma injustiça. Amém? Outra. Confiança na carne. Esse aqui é um versículo mais polêmico e mais usado por algumas pessoas para ministrar de forma errada. Está em Jeremias 17, do 5 ao 7. Diz assim, assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem, habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada onde não vive ninguém. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Muitas pessoas que ministram, né, o caminhar sozinho, e essa não é a ideia de Deus, a ideia é que nós sejamos o corpo em unidade, em cooperação. E as pessoas usam esse versículo aqui, maldito é o homem que confia no homem, para não andar em aliança. Mas eu quero desmistificar isso aqui e mostrar para sua vida isso aqui, algo muito importante no ministério de Jesus. A palavra de Deus chegou à nossa vida através dos 12 de Cristo, da qual Jesus confiou esse reino aqui na terra, esses 12 homens, da qual ele compartilhou momentos, compartilhou intimidades, confiou algo para se perpetuar de gerações e gerações, confiou a igreja a Pedro. E algumas pessoas usam esse versículo para não ter aliança com a sua liderança. Não, maldito é o homem que confia no homem. Mas o que esse versículo quer dizer é o seguinte, é que quando a gente confia somente no homem para resolver nossas questões e esquece de Deus, é tipo, eu tenho um problema, preciso de algo na saúde, não, eu tenho um amigo que é deputado, ele vai me ajudar, mas nem sequer orou a Deus pedindo ajuda. Ou seja, sua ajuda não vem em oração primeiro, você já quer ir direto nos homens, confiando que aquele homem vai resolver todos os seus problemas. Isso é maldito homem que confia no homem. E aqui ele diz, né, que faz da humanidade mortal a sua força. A nossa força está em Deus, tanto que a sua palavra diz, o que esperam no Senhor renovam as suas forças. Então eu quero que você entenda hoje que essa é uma área que nós precisamos ser libertos. É quando confiamos demais nas pessoas e em nós mesmos, esquecemos de confiar plenamente em Deus.
E ele diz lá no finalzinho: mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Uma outra causa de maldição, são várias. Eu estou abrindo aqui o leque para que você compreenda que esse assunto é sério. E como eu disse lá no início, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Eu só estou usando versículos. Amém? O roubo. Êxodo 20:15. É bem claro, não furtarás. Malaquias 3, do 8 ao 9. Diz assim: pode um homem roubar de Deus? Contudo, vocês estão me roubando, e ainda me perguntam como é que te roubamos. E Deus responde: nos dízimos e nas ofertas, vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Isso aqui é algo muito sério, igreja. Perdão. No início ele diz assim, pode um homem roubar de Deus? Teve um dia que eu estava meditando sobre essa palavra, roubar de Deus. Poderia ser, pode um homem furtar de Deus? Mas eu conversando com o Espírito Santo, ele me explicou algo muito interessante que eu quero compartilhar com você. O furto é algo quando uma pessoa, tira da outra quando ela não está presente. Por exemplo, alguém não está em casa, o ladrão invade, pega os bens da casa sem ninguém ali, é furto. Mas se você estivesse na sua casa, entra o ladrão, te rende e tudo mais, é um roubo, é diferente, né? E aqui ele diz, pode um homem roubar de Deus? Poderia ser, pode um homem furtar de Deus? Mas por que ele fala roubar? Porque Deus é onipresente. E quando você decide roubar no dízimo e nas ofertas, Deus está ali. Deus está vendo. E essa é uma área que precisamos abrir a mente, como eu falei lá. As coisas de Deus se discernem espiritualmente. O reino de Deus é ponta cabeça. É dando que se recebe. Não é verdade? É você dividindo que se multiplica. E essa é uma área que nós, seres humanos, às vezes somos presos no início da nossa caminhada. Não, eu não vou entregar meu dízimo, a minha oferta, porque todo pastor é ladrão. Sabe, querido, eu quero compartilhar um testemunho com você. Eu tinha essa mentalidade. E Deus foi ministrando na minha vida até o ponto que eu virei tesoureiro da comunidade Somos Um por um tempo, no início. Eu pude ver quão o meu líder, o pastor Poblan, é alguém sério. As finanças da igreja era algo sério. E na verdade era o inimigo que queria prender a minha prosperidade nessa área. Porque quando eu roubo a Deus no dízimos e ofertas, isso está em Malaquias 3, do 8 ao 9, ele diz, vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. E prosperidade não tem a ver com riquezas, né? Quando fala prosperidade, a gente acha que é riquezas assim, sem limite. Não, prosperidade é tudo que sua mão toca dá certo. Prospera, vai para frente. E essa é uma área que o diabo tem prendido muitas pessoas. A área das finanças. E ministra na nossa cabeça, nossa, você vai entregar o dízimo? Vai faltar. Você vai entregar a oferta? Vai faltar. Eu quero falar de mim. Quando eu era do mundo, eu gastava sem pestanejar. E também não estou falando para você ser inconsequente com suas finanças. Deus não quer isso. Ele fala, cada um dê conforme determinou em seu coração. Mas o dízimo é um mandamento. Aqui nós trabalhamos com dízimo, primícia e oferta. O dízimo, ele é 10%, das nossas rendas. A primícia, ele é um dia do nosso trabalho no mês, ou seja, 1/30. E a oferta é o que nós colocamos em nosso coração. Mas eu quero explicar desses três. O dízimo. O dízimo está voltado à sua fidelidade com Deus. A primícia é algo que está voltado à sua honra com os sacerdotes dessa igreja. E a oferta nada mais é que você coloca o seu coração, o seu amor, porque você dá por livre e espontânea vontade. Então hoje que você possa ser liberto nessa área, se você ainda tem dificuldade com a primícia, dízimo, oferta, procure aí seu líder de célula, ele vai te explicar bem melhor. Mas é muito importante, se eu faço parte de uma família, ajudar. Nós precisamos, a Casa de Deus precisa de recursos. Como a gente está aqui online, precisa de uma câmera, precisa de uma operadora, como a Larissa que está ali atrás, disponibilizando seu tempo. Então a gente precisa ajudar a nossa família na fé.
assim como nós ajudamos em casa. E olha, a Bíblia diz que é melhor dar do que receber, e é uma bênção você entregar o que Deus te pede. Amém? E para nós fecharmos essa ministração, caminho para a liberdade, existem 3 passos para romper a maldição. O primeiro dela é arrepender-se. Amém? Eu quero falar, né, da minha pessoa. Eu cheguei no encontro, nessa ministração, parecia que eu tinha feito tudo. Tudo que foi falado aqui, das causas das maldições, eu me identificava em alguma. E eu entendi, nossa, eu preciso de libertação. E o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração as áreas que eu precisava ser liberto. E as áreas, primeiro, que eu precisava me arrepender. Porque o arrependimento traz mudança. Existe a diferença entre arrependimento e remorso. Como Judas e Pedro. Pedro se arrependeu e continua a obra. Judas, o remorso leva à morte. Judas podia se arrepender, pedir perdão a Deus e continuar seu ministério, porque Deus é um Deus de misericórdia e graça. Pedro compreendeu o que era o arrependimento, o genuíno arrependimento. E agora, nesse momento, né, Deus se alegra, eu quero te dizer isso, de um coração arrependido, com um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza, querido. E você já sabe aí agora a área que você precisa ser liberto, a área que o diabo está te prendendo, que você ainda tem correntes. Mas depois dessa palestra agora, você vai ser livre para adorar a Deus, livre para prosperar, livre para amar, livre para compartilhar momentos poderosos com sua família, livre de traumas, de maldições voluntárias, hereditárias, porque o sangue de Jesus está aqui, está sobre a minha vida, está sobre a sua vida aí na sua casa. Eu quero te chamar para esse momento de arrependimento. Quero te chamar a estar orando comigo sobre arrependimento. Vamos orar, amém? Senhor, como ministro da sua igreja, Senhor, com essa pessoa que está aí em casa sendo ministrada, que o Senhor traga o genuíno arrependimento para a vida dela, para a nossa vida, Senhor. Nós te pedimos perdão como nação. Pai, nós nos arrependemos de viver uma vida distante de Ti, uma vida, Senhor, guiada por nós mesmos. Mas sabemos que o Senhor que tem planos para nós, e não planos de destruição, mas planos de nos fazer prosperar, Senhor. Pai, então nós estamos aqui como igreja, nos arrependendo, Senhor, dos nossos pecados, das nossas transgressões, das nossas injustiças. Então o Senhor traz agora, em cada casa, o devido arrependimento, o genuíno arrependimento. Tira de nós um coração de pedra e coloca um coração de carne. Um coração que se arrepende, Senhor, e reconhece seus erros. Em nome de Jesus. E todos dizemos amém. Então o primeiro passo você fez agora aí. Você se arrependeu dos seus pecados. E agora nós precisamos anular toda a maldição. Anular, extinguir toda a maldição da nossa vida. De tudo que foi falado aqui. Eu quero que você pense aí o que você precisa anular. O que você comete ainda. Só que vai parar agora em nome de Jesus. Porque você, conhecendo a Cristo, conhecendo a verdade, você vai viver uma vida de liberdade. E isso aí é algo extraordinário. Eu digo por mim, de uma pessoa que veio com várias prisões. E Jesus me libertou. Então eu estou te chamando agora para anular da sua vida todas as obras do inimigo. E eu quero ler com você todas as causas de maldições. E eu quero que você repita comigo aí bem rapidinho. A idolatria. Fale comigo, eu anulo agora da minha vida, em nome de Jesus. Toda desonra aos pais, eu anulo agora, em nome de Jesus. Toda relação sexual ilícita, eu anulo agora, em nome de Jesus, da minha vida. Toda obra da carne, eu anulo agora da minha vida, em nome de Jesus. Toda injustiça para com os fracos, eu anulo agora, em nome de Jesus. Toda a confiança que eu tive na carne, eu anulo agora, em nome de Jesus. Todo roubo que eu cometi, eu anulo agora, em nome de Jesus. Eu quero agora fazer uma oração de anulação sobre a minha vida, sobre a sua vida. Senhor, nós estamos aqui como igreja. E através do Teu sangue, Teu poderoso sangue, Senhor, sobre os Seus 7 derramamentos de sangue, nós anulamos das nossas vidas,
da vida dos seus filhos que estão em casa, toda maldição, toda brecha, em nome de Jesus. Senhor, nós extinguimos, porque a tua palavra diz, Senhor, que todo pecado agora foi jogado no mar do esquecimento. Pai, em nome de Jesus, nós anulamos toda maldição, toda brecha, em nome de Jesus. E todos dizemos, amém. E o último passo, substituir. Quando nós tiramos algo da nossa vida, nós temos que colocar outro. Eu tiro a maldição e coloco bênçãos sobre a minha vida, amém? Eu quero agora fazer uma oração de bênção sobre sua vida. Curve sua cabeça aí, amém? Porque nós servimos a um Deus abençoador, um Deus galardoador. Feche seus olhos. Pai, nós estamos aqui como comunidade, como família na fé, Senhor, e eu quero, como ministro da tua palavra, abençoar, Senhor, encher teus filhos de graça, paz, misericórdia e de bênção, Senhor, sobre a vida deles. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos sobre a vida deles, Senhor, todos os frutos do Espírito Santo, que eles possam ser cheios de bênçãos, que eles possam prosperar em tudo que eles façam, Senhor, que suas mãos possam ser prósperas, Senhor. Nós aplicamos, Senhor, sobre eles o sangue de Jesus que verteu na cruz, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que eles possam ser abençoados, prósperos, tementes a Deus. Nós substituímos, Senhor, todas as maldições por bênçãos agora em teu nome, Jesus Cristo. E todos dizemos, amém. Querido, eu quero deixar 2 versículos finais aqui. Todo pecado, né, ele deve ser renunciado. Isso está lá em Tiago 4:7. Amém? E Davi disse, todos os meus pecados eu te declarei. Isso aqui é algo muito importante na nossa vida, né? Nosso pastor brinca muito com a gente, né? Fala muito sobre isso. As pessoas, ela pecam, né? Atacado, sai pecando e na hora de confessar, Deus perdoa meus pecados. Não, Davi disse aqui, ó, Senhor, todos os meus pecados eu te declarei. Perdão. E como eu disse aqui, das causas de maldições, alguns se você se identificou, outros, você precisa declarar todos e anulá-lo. Se arrepender e substituir. Amém? Eu quero ler o último versículo com vocês. Está em 1 Pedro 14. 1 Pedro, 1, 14 e 16. Vamos ler aqui, amém? Primeira Pedro 1, 14 ao 16. E eu quero que você guarde esse versículo e que seja um rema na sua vida. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Você não vive mais na ignorância. Você conheceu a verdade. Está sendo liberto através da verdade. Mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem. Pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Querido, Deus está te chamando para uma vida de santidade. E depois dessa ministração de um caminho para a liberdade, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que você está sendo ministrado aí, o Espírito Santo está te convencendo, a área que você precisa ser livre, eu te encorajo agora a procurar seu líder, abrir o coração, conversar com ele, ter um momento de comunhão com ele e falar o que mais Deus falou contigo nessa palestra aqui, para que ele possa te ajudar a viver uma vida de liberdade. Eu digo isso com propriedade porque o meu líder me ajudou em várias áreas, várias. Hoje eu sou liberto. Agradeço a Deus em primeiro lugar e agradeço a Deus também por colocar ele na minha vida. Assim como Moisés se levantou para libertar um povo, Deus colocou Moisés aí na tua casa, perto de você, aí do seu lado, para te libertar, para te levar para o outro lado, para te levar para a terra prometida. Então abra seu coração, converse com ele. O que o Espírito Santo te ministrou nessa palestra do caminho para a liberdade, abra seu coração. E seja santo, como nosso Deus é santo. Fique em paz, que o Senhor te abençoe. Um beijão, querido.
Somos um.